Queridos, bom dia, graça e paz. Eu quero saudar a igreja e dizer da honra de poder voltar a casa mais uma vez. Nós ficamos sempre que vimos aqui, ficamos com vontade de sentar aí nos bancos e conversar com vocês. Cada um que vai chegando, a gente vai tendo vontade de sentar aí, cumprimentar a cada um. Então, sintam-se abraçados todos. É sempre muito bom vir e rever cada um dos irmãos. Eu quero pedir aos irmãos que hoje abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 1 até o versículo 10, nós vamos ler. Todos abriram? Diz assim a palavra de Deus: se há, pois, alguma exortação em amor, alguma consolação, alguma exortação em Cristo e alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade e considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, curvar sua fronte. Nós te damos honra, Pai, te damos todo louvor, clamamos a Ti pela Tua direção aqui. Sem Ti, Senhor, nós não podemos sequer ouvir Tua palavra, muito menos pregá-la. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos conduz aqui à Tua verdade, nos conduz aqui ao entendimento, e que a Tua verdade, Senhor, transforme a nossa vida em nome e por amor de Jesus, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. Queridos, Paulo escreveu essa carta na prisão, e alguns divergem do local onde ele estivesse, mas o fato é que Paulo tem uma preocupação aqui com os filipenses, e que acredito ser essa uma preocupação em que
todos nós cristãos deveríamos ter em nosso coração. Alguns colocam outras partes desse texto dessa carta, ou do texto dessa carta, como partes mais importantes. Eu julgo que o versículo 5 ao versículo 11 seja o centro de toda essa carta aos Filipenses. O exemplo, a excelência do exemplo de Jesus que Paulo traz aqui para nós, deve ser o centro exatamente da nossa própria vida. Paulo inicia o assunto do capítulo 2, tendo terminado de chamar aos filipenses para viverem uma vida do modo digno do evangelho ao qual eles foram chamados. Versículo 21, 27 do capítulo 1, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Jesus Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros de que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu acredito que a síntese desse desejo de Paulo aqui seja a glória de Deus, viver de maneira que a glória de Deus seja sempre o nosso principal objetivo, de que adorar a Deus seja sempre o nosso principal objetivo em toda a nossa vida. Inicia então o capítulo 2, Paulo nos chamando ao exemplo da pessoa de Jesus Cristo e nos colocando aqui algumas coisas que são exatamente como essa adoração pode se manifestar na nossa vida. Versículo 2 ele diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que coisa profunda essa, que coisa ideal essa. O que Paulo está nos dizendo é que viver do modo digno do evangelho ao qual nós somos chamados começa, antes de tudo, pela unidade. Não unidade apenas numa missão, em uma direção ao qual, como igreja, nós estejamos caminhando, mas uma unidade de pensamento, e muito mais que pensamento, ele deseja que nós tenhamos o mesmo sentimento. Sentimento é algo que nós costumamos dizer que nós não controlamos. Sentimento é uma coisa que nós costumamos justificar muitas vezes como coisas que são do coração, e sendo do coração, elas não têm muito controle. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós podemos sim, e temos o domínio próprio em Cristo, para controlar, dominar os nossos sentimentos. Por isso Paulo nos chama aqui para uma realidade ideal, porque se você vive como eu, na igreja, no corpo de Cristo, nós percebemos muito bem que na prática isso muitas vezes fica distante de nós. O sentimento ser o pensamento ser o mesmo, a caminhada ser a mesma. Estando isso distante muitas vezes da nossa vida, eu acredito que o único capaz em santidade, em poder, em glória, em suficiência, ou os únicos capazes de viver isso, seja a Santa Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles sim, como nos nossos credos, nos nossos símbolos de fé, eles sim são um. Temos um só Deus que subsiste em três pessoas, e essa unidade ela é tão perfeita e tão inexplicável que só nos resta crer nela. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, eles sim têm um só pensamento,
um só sentimento, eles sim têm uma só alma, um só corpo, eles são uma perfeita unidade. Como igreja, então, nós precisamos entender que para todo o parâmetro, toda doutrina, toda teologia, toda prática de vida que nós precisamos ter, ela precisa sempre voltar para aquele que é perfeito, ou aqueles que são perfeitos, ou para não fugir do pensamento da nossa doutrina, para aqueles que é perfeito, porque são pessoas distintas, mas numa só pessoa, o Deus, o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Após Paulo trazer para nós esse sentimento e esse desejo que ele tem para com a igreja, versículo 4 do capítulo 2, ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso aqui é o antagonismo dessa unidade perfeita. Paulo traz aqui exatamente a forma pela qual nós não devemos nos portar, para que essa unidade seja uma caminhada sempre constante na nossa vida, lembrando de que esse é o primeiro passo para que uma vida em adoração real, verdadeira, aconteça no meu ser e no seu. Nada façais por partidarismo, mas tenha cada um propriamente em vista o que é do outro. É muito ideal isso, é muito alto isso para nós, querido. A palavra de Deus nos chama para uma excelência que de fato ela é inatingível para mim e para você, pelo seu próprio esforço, pela nossa própria capacidade. Não temos tamanha santidade de forma a atingir isso na nossa própria caminhada. Por isso Paulo inicia o versículo 5 até o versículo 11, trazendo para nós o exemplo de Cristo. E o exemplo de Cristo, não apenas como uma forma de como devemos nos proceder na nossa vida, mas trazendo o exemplo de Cristo para que o meu coração e o seu coração se aquiete e se acalme e se tranquilize na verdade de que o Filho de Deus pagou absolutamente por todo esse parâmetro excelente que a palavra de Deus traz para mim e para você. O Filho de Deus cumpriu cabalmente. O Filho de Deus não apenas fez o que devia ter sido feito, mas ele fez da maneira perfeita e santa que deveria ter sido feito. E aqui Paulo escreve o que muitos historiadores julgam ser um hino já existente na igreja cristã daquela época. E Paulo apenas está fazendo uso desse hino para acrescentar, para acrescentar à carta essa verdade que nós precisamos ouvir todos os dias da nossa vida. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele justifica dizendo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e sendo reconhecido em figura humana. Eu queria que você voltasse os seus olhos para o texto e pudesse perceber que o texto tem pelo menos 3 divisões temporais. Paulo inicia o versículo 5 trazendo para nós o estado de Cristo pré-encarnado, o estado do Senhor Jesus, do Filho de Deus, antes
de tornar-se homem, antes de assumir a forma corpórea, antes de assumir a sua encarnação, Paulo se refere então ao Deus em sua própria eternidade. E se tratando de eternidade, talvez seja preciso nós entendermos que quando se trata de eternidade, nós não podemos inserir no pensamento passado, presente e futuro. Eternidade é eternidade. No nosso tempo, no nosso cronos, sim, existe presente, passado e futuro. Por isso, quando Paulo se refere aqui a Jesus no seu estado pré-encarnado, Paulo não está falando sobre um ato de Jesus Cristo. Paulo não está falando sobre um momento em que Jesus decidiu humilhar-se. Mas quando ele diz, ele não julgou com usurpação, embora esteja no tempo passado, ele está se referindo à eternidade. E estando na eternidade, o não julgar com usurpação é um estado contínuo da pessoa de Jesus, do Filho de Deus. Em outras palavras, Paulo poderia simplesmente dizer: Cristo sempre foi dessa forma. Ele nunca foi diferente. Em toda a sua eternidade, ele não se julgou com usurpação ao fato de ser igual a Deus. Veja que coisa impressionante. O Filho de Deus, para que o Pai fosse adorado, ele nunca julgou, nunca se relacionou, vamos dizer assim, com o Pai, de maneira a se julgar igual ou superior ao próprio Pai, embora tendo a mesma essência, o mesmo poder e a mesma glória. Não julgou com usurpação ser igual a Deus. Mas então, após nos falar sobre esse tempo e esse estado de Jesus como Deus, igual a Deus, mas em seu pleno estado humilde, Paulo nos mostra agora o tempo e o espaço se encontrando. Paulo nos mostra agora a eternidade e o tempo se encontrando, ou melhor, a eternidade encravando e varando o tempo e o espaço. Ele diz: ele não julga com usurpação, mas ele se esvazia. Versículo 7: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. O Senhor Jesus entra no tempo e no espaço, entra nesse mundo em que eu e você vivemos, assumindo aquilo que ele sempre foi, assumindo a sua própria humildade, assumindo a sua própria consciência do ser igual a Deus. E por ter essa consciência, não consigo imaginar a Trindade discutindo quem é que iria pagar esse preço, a Trindade querendo jogar um para o outro, quem é que desceria aqui para pagar o nosso preço. Na humildade de Jesus, no ser de Jesus, ele então invade a terra em que eu e você existimos, para que a adoração plena pudesse ser dada ao Pai. Isaías diz que o Pai ficou plenamente satisfeito com o fruto do trabalho do seu Filho. Jesus então pisa aqui nessa terra, para que com o esvaziamento do seu ser, a sua própria glória e pessoa fosse confirmada diante dos homens, para que a sua própria glória pudesse ser revelada a mim e a você. Após o versículo 8, que Paulo diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus mostra em sua vida aqui o quanto que ele veio trazer para nós uma vida de serviço, assumindo a forma de servo, o quanto que ele veio esvaziar-se para confirmar a sua própria glória, e o quanto que ele perseverou nessa própria humildade, quando o texto diz que ele foi até a morte. Ele não apenas humilhou-se em um determinado momento, mas ele permaneceu em sua humilhação até a morte, e morte de cruz, para que a glória que o nome do Pai deveria receber fosse recebida de forma plena e perfeita. Ele assume e vai até a morte, ele assume o lugar do outro, ele assume o lugar da humanidade, para que a glória do Pai fosse perfeita. Após cumprir cabalmente o seu serviço, o apóstolo Paulo nos revela o quanto que Deus então toma o tempo de volta para que encontre a eternidade. Deus exalta ao seu próprio Filho sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo finaliza o capítulo 1 nos dizendo que nós precisamos viver da forma digna do Evangelho, e ele encerra agora no versículo 11 do capítulo 2, dizendo todo o objetivo de tudo isso: a glória de Deus Pai. E querido, muitas vezes nós iniciamos o ano com muitas questões em nosso coração. Às vezes iniciamos algumas caminhadas em nossa vida, muitas vezes tentando decifrar, e isso gasta o nosso tempo e o nosso coração, porque nós insistimos e queremos muito andar para o lugar certo, na direção certa, no objetivo correto para a nossa vida, e buscamos sempre a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos entender que a vontade suprema, a vontade única do Senhor para a nossa vida é que nós gastemos a nossa vida para a glória do Deus Pai. Aonde você vai chegar não é a questão agora, mas a maneira como nós caminhamos, essa sim o Senhor Jesus, o Deus Pai, dá toda a importância. Paulo nos revela aqui um texto que revela a obra maravilhosa de Jesus, nos chamando e nos salvando, nos redimindo, fazendo com que a eternidade encontrasse o meu e o seu coração. Mas isso que Jesus fez não é apenas para que eu e você descansemos na graça e na justiça dele, mas para que eu e você também tenhamos um parâmetro de como nós devemos caminhar na nossa própria vida. Não importa em que direção você está indo, não importa qual o emprego, não importa o ministério, o que importa é que a glória de Deus Pai seja sempre o seu único e supremo objetivo. Jesus nos mostra então, nessa relação perfeita como filho ele tem com o Pai. Ele nos mostra como nós devemos também não desenvolver ou desempenhar uma caminhada de vida arrogante, mas que a maneira como nós vamos glorificar ao Pai, ela sempre será igual à maneira que Jesus Cristo glorificou ao Pai. Não pode ser diferente. Jesus é o nosso parâmetro, a caminhada dele é o nosso parâmetro. Por isso, alguns parâmetros são estabelecidos aqui no texto, olhando para essa caminhada de Jesus, que eu e você precisamos nos esvaziar de nós mesmos, em primeiro lugar. Eu e você, se queremos glorificar ao Pai acima de qualquer coisa,
glorificar ao Pai no nosso dia a dia, se queremos viver a adoração plena todos os dias, muito mais do que belas orações e palavras, muito mais do que a frequência aos cultos, muito mais do que a quantidade de vezes ou a quantidade do tempo em que eu gasto orando ou lendo a palavra de Deus. Eu glorifico a Deus fazendo essas coisas, mas esvaziando-me de mim mesmo. Ouvimos isso a vida inteira. Sabemos que para que sejamos cheios do Espírito de Deus, nós precisamos nos esvaziar. Deixar ser enchido pelo Espírito de Deus é exatamente esvaziar-se de nós mesmos. A fórmula, o caminho para que a glória, a adoração, a exaltação a Deus seja algo constante em nossa vida, começa com o esvaziamento do nosso ser. E querido, se você sempre foi presbiteriano como eu, é difícil muitas vezes, quando somos bem educados socioeclesiologicamente, nós distinguirmos o que são coisas eclesiásticas apenas e o que é de fato a nossa vida cristã. Sempre toda a caminhada que nós como igreja precisamos ter, para cada indivíduo, para que a igreja do Senhor Jesus glorifique a Deus, sempre o caminho será o caminho de Jesus, o caminho que inicia no esvaziamento do ser, o não julgar com usurpação, ser igual ao outro ou superior ao outro, como Paulo diz no versículo 4, julgar cada um superior a si mesmo. Mas como se não nos esvaziarmos de nós mesmos? Jesus tinha pelo que se glorificar, tinha pelo que se gloriar. Jesus tinha pelo que julgar com usurpação, e ele não fez. Nós, totalmente o contrário, não temos absolutamente nada pelo qual nos vangloriarmos. Nunca. Por mais capacidade que tenhamos, por mais estrada que tenhamos, não temos pelo que vangloriarmos. Precisamos, querido, nos esvaziar para que a glória de Deus seja vista em nossa própria vida, para que a adoração seja uma realidade na nossa vida, esvaziamento do ser. E olha, nos humilharmos diante de Deus, que sabemos que é infinitamente superior a nós, é fácil. Nos humilharmos diante uns dos outros, nos humilharmos muitas vezes para aqueles que nós julgamos serem inferiores a nós, aí sim é que revela o coração que temos, porque Jesus se humilhou àqueles que eram indignos do seu amor e da sua graça. Jesus não se humilhou por pessoas dignas. Jesus não morreu, não sofreu, não padeceu por pessoas capazes, santas. Jesus se humilhou por traidores, por pecadores, por indignos, pessoas que não mereciam seu perdão e seu amor. O esvaziamento do ser, ele se revela muito mais quando eu e você, querido, nos humilhamos diante daquele que no fundo do nosso coração achamos que não merecem, achamos que não são dignos de andarmos uma milha a mais, andarmos quilômetros a mais. O esvaziamento do ser acontece quando nós olhamos para aquele igual a nós, mas que julgamos que já deu, ele já fez tudo e eu já dei tudo que podia dar, não dá mais. Quando chegamos a esse momento,
é onde nós de fato encontramos a oportunidade de Deus para a nossa vida, para esvaziarmos o nosso coração e nos humilharmos, não apenas diante de Deus, mas diante do outro. A humilhação, o esvaziamento do ser, como Jesus nos mostrou, gera identificação com o outro. A vida de serviço faz com que a gente assuma a forma. Jesus nos servindo, o texto diz que ele assumiu a forma de servo e tornou-se em figura humana. O que Jesus faz é deixar sua glória, e para que eu e você nos identificássemos com ele, para que os seres humanos pudessem perceber nele o caminho da verdade e da vida que nos conduz ao Pai, para que pudéssemos olhar para Jesus e ter alguma identificação. Ele assume e nos serve, mais do que simplesmente andar nesse mundo encarnado de fato, em carne e osso. Mais do que isso, ele veio e nos serviu. Ora, Jesus está servindo a pessoas indignas. Jesus serviu a seres humanos cruéis. Jesus serviu a seres humanos arrogantes, orgulhosos. E é esse serviço que gerou a identificação. Foi o serviço de Jesus por seus discípulos, por aqueles que Deus escolheu. Foi o serviço dele que fez com que aquele que nós julgávamos não haver beleza alguma, aquele que nós julgávamos não haver nenhuma aparência agradável, é o serviço que faz com que eu e você olhemos para ele e nos sintamos afeiçoados, identificados com a pessoa de Jesus. A palavra de Deus diz que para nós humanos não há como olharmos para Jesus e sentir qualquer atração por ele, sentirmos nada que de fato nos chame a viver com ele. O que fez isso, querido, foi o serviço, foi o preço que ele pagou por mim e por você. É quando vimos o quão miserável somos e vimos a glória e o serviço, o preço que Jesus pagou por nós. Isso faz com que eu e você cheguemos até ele, quando a palavra de Deus é aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. O serviço de Jesus gera a nossa identificação. Querido, não é diferente em nossas vidas. Muitas vezes, nos conflitos que temos em nossos relacionamentos, e estou falando de relacionamentos porque esse é o assunto que Paulo traz: a unidade da igreja, a caminhada da igreja, o caminhar com o mesmo sentimento, o não fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas em humildade. O que faz com que todos os conflitos ou todas as divisões caiam por terra e a unidade comece a existir de maneira agradável a Deus na igreja, é o serviço. Mas não é um serviço etéreo, não é um serviço generalizado, é o serviço ao outro, é servir àquele que você julga mais indigno do seu serviço. Em nossa igreja temos 3 jovens que dividem um apartamento, e um vindo do interior, outros morando aqui na cidade mesmo. E certa vez houve um conflito entre eles por causa da bagunça, por causa da geladeira, por causa de coisas que no dia a dia vão acontecendo quando você resolve morar junto. E o ápice do conflito foi uma batata. Houve uma batata em que eles deixaram na geladeira, e a geladeira deles muitas vezes parecia assim um coco, sabe? Só tinha água dentro, e branca. A batata ficou lá na geladeira 1 semana, 2,
um mês, e ninguém tirou aquela batata da geladeira. Quando alguém se incomodou, foi porque foi visitar a casa deles. E esse alguém foi meu filho. E meu filho, se sentindo em casa, porque aqueles tios são muito próximos dele e brinca demais com ele, ele chegou e disse: tio, eu quero um lanche. Aí o tio, brincando com ele, disse: pega lá na geladeira. Quando ele abriu a geladeira, não tinha nada na geladeira. E engraçado foi a reação dele. Ele fez uma cara assim, e não tinha nada na geladeira. Aí eu fui ver a geladeira deles, mas tinha uma batata. E a batata estava criando raízes, ramos. E essa história se disseminou lá na igreja, a batata que criou raiz e tal. Mas o fato é que, conversando com um deles, o que estava realmente incomodado, nós começamos a falar sobre precisar se humilhar um pouquinho mais, andar uma milha a mais, e não fazer das regras que ele acha que deveriam serem aplicadas dentro de casa, não fazer disso o cavalo de batalha, mas que ele podia servir aqueles outros irmãos, para que as coisas não se tornassem desse jeito. Mas vou eu todas as vezes, sou eu que vou tirar a batata, sou eu que vou colocar o varal, sou eu que vou isso. Se é você. Não, mas fazer isso para fulano e beltrano, eu não quero citar os nomes, porque alguns aqui conhecem, fazer isso para fulano e beltrano, não vou. Esse cara toda vez parece que faz de propósito, pisa, deixa mesmo, joga a roupa para lá e tal. Eu disse: não foi assim que Jesus fez. Jesus serviu até o fim. João diz isso, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele diz: tendo amado aos seus, amou-os até o fim. E estava lá o traidor na mesma mesa, e Jesus não o tratou diferente. Para que a gente gere identificação com o outro, querido, nós não vamos gerar a partir das nossas discussões, a partir das nossas elucubrações teológicas, tentando convencer o outro de alguma coisa. A identificação é gerada quando nós retiramos a batata cheia de ramos da geladeira, pegamos a roupa que o outro insiste em jogar no chão. Isso gera identificação, isso gera quebrantamento, para que a unidade comece a acontecer. Nós não vamos glorificar a Deus com uma unidade gerada a partir das nossas discussões, a partir dos lados que nós escolhemos, a partir das verdades que resolvemos, não apenas como o texto que está no boletim, na capa do boletim, não apenas como aqueles que matam pelas verdades que abraçam, mas por aqueles que morrem pelas verdades que abraçam. Querido, glória a Deus em nossa vida, a adoração em nossa vida se faz com serviço humilde ao outro. E aí, como diz o texto finalizando, todo joelho se dobrará. Não há quem resista ao amor e à graça que Jesus nos ofereceu, nos servindo e se humilhando até a morte. Esse é o caminho da adoração. Esse é o caminho para a glória de Deus. Esse é o caminho para termos a convicção de que estamos caminhando na vontade
de Deus. Não como quem rilha os dentes, mas como quem se curva sempre. Por mais que sejamos os senhores da verdade, nos curvamos. Porque aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que é toda a graça, ele se curvou, ele se humilhou, para que a glória de Deus fosse vista na vida dele, para que a glória fosse dada ao Pai. E o Senhor nos chama a vivermos dessa mesma forma, curvando-nos para que a adoração seja de fato verdade em nossa vida. Mais do que palavras, uma vida que de fato se entrega, que se esvazia, servindo aos que menos são dignos, servindo, adorando, não como uma decisão política e estratégica, mas como alguém que teve a eternidade no seu coração, como alguém que encontrou a graça, a verdade, a vida do Senhor Jesus, invadindo o seu coração e transformando todo o seu ser por toda a eternidade, não como algo pontual, mas como um estado de espírito. A humildade, ela sim, a humilhação vai revelar o quanto nós fomos alcançados pelo Senhor da nossa vida, o quanto nós nos esvaziamos para que Ele cresça e eu e você sejamos cada vez menores e menores. Amém. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, toma o nosso coração em Tuas mãos. Espírito Santo, age em nosso ser, de maneira que não façamos nada, de maneira a não nos conduzirmos mais pela vanglória, pelo partidarismo, mas age em nosso coração, para que tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, não se atendo a nenhum status quo, mas nos esvaziando sempre, perseverando sempre até a morte, na humilhação, descansando na obra que o Senhor Jesus já realizou e nos conduzindo por meio dela, tendo o caminho do Senhor Jesus como o nosso parâmetro. Ó Pai, em nome de Jesus, transforme o nosso ser e nos dê corações humildes todos os dias, para que a glória seja dada ao Pai todos os dias. Tudo é Teu, Senhor, somos Teus, e à Tua mão nós nos devolvemos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Venho